Oi, gente. Então, eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês. Eu fiz uma anotação sobre o que era o iluminismo, né? Então, vamos lá. Se eu ficar com vergonha, dane-se, enfim. Iluminismo foi um período da história em que as pessoas elas tinham sede de aprender, né? Elas tinham pensamentos diferentes um dos outros e aquele século ficou conhecido como século das luzes. É, Como eu já disse, as pessoas tinham um pensamento muito diferente e foi um período de iluminação para as pessoas. Eles queriam eles queriam se afastar das trevas. O que eram as trevas? Era aquele pensamento que a Idade Média tinha, que tudo era a partir da religião, que tudo era a partir da igreja, né? Então, é, eles estavam passando por um momento onde o conhecimento era obtido através da razão, do pensamento e da experimentação do método empírico. O iluminismo aconteceu no século XVIII, que inclusive foi conhecido como o século das luzes, né? Como eu já tinha dito. A razão era o aspecto mais importante do iluminismo, porque eles defendiam que todo conhecimento devia ser construído a partir de um pensamento racional e da experimentação. Antigamente, as pessoas não testavam teorias. E a partir desse século, que era o século XVIII, que foi conhecido como o século das luzes, as pessoas, como eu já disse, tinham sede de aprender e elas passaram a testar tudo, entendeu? Ah, Eles fizeram experimentos científicos para testar, né, toda a forma do conhecimento e tudo mais. Eles foram trocando a fonte de conhecimento que eles tinham e. Calma aí. Então, galera, eles foram se afastando da igreja e começaram a se aproximando da ciência e da razão. O grande símbolo do iluminismo foi o quê? Foi a enciclopédia, que foi escrito... A enciclopédia foi um livro que eles queriam conter todas as coisas, todos os conhecimentos que eles tinham nesse livro. E ele não só tinha um volume, né? E foi isso que aconteceu. A enciclopédia ela teve várias categorias, né? Ela foi escrita por filósofos, cientistas e estudiosos da época. E foi, calma aí, que eu anotei tudo, organizada por um cara chamado Diderot. Então a enciclopédia era uma coleção de muitos volumes, como eu já tinha dito. A igreja ela ficou furiosa, né? O pessoal da igreja, porque eles não queriam que isso acontecesse. Então a igreja ela se manifestou sendo contra a enciclopédia. Mesmo assim, os cientistas da época continuaram escrevendo, continuaram a colocando o pensamento deles sobre esse livro. É, a enciclopédia, inclusive, foi muito criticada pela igreja porque ela trazia a enciclopédia, desculpa, ela trazia a igreja como um aspecto da enciclopédia, que era um aspecto da filosofia, né? E isso não agradou muito o pensamento teológico da época. Foi importante porque foi um manifesto iluminista da época. Foi um século onde muitas pessoas eram incentivadas a fazer ciência. Como eu já disse, era um século das luzes. Foi lá que, tipo assim, ó, é, as pessoas, desculpa, foi inventando o balão de ar quente, foram feitas as escalas de tempo, do clima, Celsius, Fahrenheit. Foi quando Lavoisier foi considerado o pai da química, enfim. E também foi um período muito importante para a botânica, né? Que aí começaram a colocar os nomes dos animais, a classificar as espécies, enfim. O iluminismo também ele criticou muitas coisas, e uma dessas coisas era a esfera política, porque na época estava rolando o antigo regime, onde havia muitos regimes absolutistas, né? Muitos reis concentravam todo o poder nele. É, Onde a sociedade ela era organizada por clero, nobreza e plebe, né? Que é a gente, onde tinham pouca probabilidade que você pudesse mudar de classe e onde algumas classes eram muito mais privilegiadas. O iluminismo também criticou a organização, porque tinha muitos filósofos que criticavam o absolutismo e criticavam essa injustiça e a organização social da época, né? Alguns importantes teve o filósofo Montesquieu, não lembro se é assim que se pronuncia, porque ele ficou famoso porque ele escreveu o livro, né, que ele defendia a divisão dos três poderes. Alan, quais eram os três poderes? Os três poderes eram legislativo, judiciário e executivo, né? Porque na época
com o absolutismo, o poder do rei, ele era todo concentrado num só, no rei, que ele comandava tudo. E essa época foi muito importante porque Montesquieu, ele meio que separou as coisas, né? Enfim, outros filósofos foram, por exemplo, o Voltaire, eu não sei falar, que ele falava que tinha que haver um tipo de monarquia ilustrada onde o Estado não tinha que existir para servir o rei. Ele acreditava que as pessoas são iguais como pessoas e elas têm que ter os mesmos direitos, mas elas têm que ter papéis diferentes na sociedade. Tipo, essa era a ideia dele, né? Outro filósofo que era importante, porém radical, era Rousseau. Bom, o que Rousseau tinha em mente? Ele acreditava que a sociedade era boa. Só que, quando ela fazia. Tipo, a gente era bom. Só que quando a gente fazia parte da sociedade, a gente se corrompia. Aí a gente ficava ruim, né? A gente mudava e a gente ficava corrupto, virava uma pessoa totalmente egoísta. Também tinha um cara chamado Thomas Hobbes, que ele tinha um pensamento totalmente contrário, né, do Rousseau. Foi ele, gente, que falava assim, que o homem é o lobo do homem. Por que, Alan? Por que o homem é o lobo do homem? Ele acreditava que tinha que haver um rei, né, uma pessoa com poder, que botasse as pessoas em ordem. Porque senão elas iam se matar diante da sociedade, né? Enfim, Rousseau, isso era essa questão. Ele acreditava que essa era a natureza das pessoas. É isso. Ele acreditava que a natureza das pessoas fosse más e cruéis. O homem é o lobo do homem. Então o lobo faz o que com o homem? Come. Então é a mesma coisa, come e mata. É a mesma coisa, tipo, eu não tenho ninguém, não tenho lei nenhuma pra mim. Então eu posso pegar uma arma, pô, 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 sair matando todo mundo. É isso. Rousseau, ele acreditava que o ser humano era bom e ele tinha uma alma boa, só que se corrompia na sociedade. Quando as pessoas elas tinham poder, né, perante a sociedade, Rousseau, ele acreditava nisso, que quando as pessoas tinham esse poder, ela se corrompia. Porque eu tenho o poder de fazer isso, eu vou fazer isso e pronto, acabou, né? A última coisa foi chamado de despotismo esclarecido, porque os iluministas, eles criticavam o absolutismo mas em alguns estados, como a economia era fraca e frágil, ele serviu para fortalecer o absolutismo. Então, alguns países como Espanha, Portugal, Rússia, rolou dos monarcas pegar alguns preceitos do iluminismo e aplicar isso na monarquia para dar um tipo de modernizada, né? E na forma de administrar o Estado. Na Inglaterra não rolou porque o absolutismo ele já tinha acabado. Então, se já tinha acabado, quer dizer que não rolou, não serviu com os absolutistas pegar as ideias dos iluministas para a sociedade. Cadê? O pessoal de lá ele estava muito. Gente, eu acho que é isso. Ah tá, já está sendo muito influenciado, já estava começando a ter ideias revolucionárias que vão inclusive levar para a Revolução Francesa. Daqui a pouco então, não colou da França, que ela inclusive foi o berço do iluminismo. Foi o país que começou, que teve mais filósofos, foi onde essas pessoas começaram a discutir essas ideias no café e ler mais livros. O que acontece desse final que eu li? Bom, como o absolutismo tinha acabado e lá não tinha rolado isso, as pessoas elas começaram a ter ideias, ter pensamento de estudar a ciência, né? E passar para as pessoas isso. E elas, depois que acabou esse reboliço todo, eles já puderam sentar numa praça, puderam sentar numa cafeteria e conversar sobre esse determinado assunto. Voltando aqui das perguntas, né? O que foi o iluminismo? O iluminismo foi uma revolução cultural. Isso. Ela provocou mudanças profundas no pensamento e na ciência. Surgiu no século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, da luz, né? Que as trevas era o antigo regime, que era a Idade Média, que eles saíram da treva do poder
do rei, minto, do poder da igreja. Eles não estavam acreditando mais naquilo e estavam começando a ter outros pensamentos, né? Que era a luz. Contra o antigo regime, que era a treva, e pregava a maior liberdade econômica e política. Tá, quais eram os princípios defendidos pelos iluministas? Os direitos dos humanos expressarem livremente sua opinião por meio da razão, liberdade do indivíduo. Rousseau defendia que o homem era bom por natureza, como eu já havia dito. O que o iluminismo combatia? Ele era contra o absolutismo e contra a monarquia, né? Como eu já disse, que depois os absolutistas, o absolutismo teve a ideia de pegar o pensamento dos iluministas para aplicar, só que em alguns países não deu porque o absolutismo já havia acabado. A enciclopédia foi feita por Diderot, né? Então, o que foi essa enciclopédia? Para que serviu? Ela serviu para distribuir conhecimento para todos os alfabetizados, ou seja, trazer luz como propunha o movimento. Qual era a forma que o governo defendia pelo filósofo Voltaire? Eu não sei falar. Monarquia esclarecida, exercia o auxílio intelectual dos filósofos iluministas. Outra pergunta. Por que Montesquieu defendeu a separação do poder político? Porque com os 3 poderes na mão do rei, as pessoas não tinham liberdade. Então, gente, o que acontecia? O rei, por ele ser rei, né? Ele podia fazer o quê? Vou matar ele. Vou falar que ele roubou isso daqui. E pronto. Ele tinha todo o poder, então ele podia fazer tudo o que ele quisesse. O que era o contato social de Jean-Jacques Rousseau? Ele afirmava que a liberdade natural do homem, seu bem-estar e suas seguranças seriam preservadas através do contato social. Bom, isso. Que tipo de cidadão Kant afirmava existir? Os independentes e os não independentes. O que era a fisiografia? Uma teoria econômica desenvolvida por um grupo econômico franceses do século XVIII que acreditava que a riqueza das noções era criticada. Não lembro, gente. Tá. Era derivada unicamente do valor da terra agrícola ou do desenvolvimento da terra, o que os produtos agrícolas deveriam ter preços elevados. Gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né? Isso daqui foi o que eu já tinha estudado um pouco. Eu sei que talvez eu precise melhorar mais sobre mais esse final da fisiografia, né? Então é isso, gente. Tomara que vocês entendam mais ou menos um pouco o que foi o iluminismo.